Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Benassi de História. Vamos para uma aulinha aí de Idade Média? Bom, ok? Queridos, a Idade Média o que que é? A Idade Média é um período histórico, não é? Que acontece na Europa Ocidental, não é? No lado ocidental do Império Romano, tá? Quando você tem a invasão dos povos bárbaros. Inclusive, esse slide de abertura aí representa essa invasão dos povos bárbaros. Eles cabeludos, não é? Bárbaros, barbudos, que vocês sabem, né? A gente sempre coloca entre aspas esses bárbaros, porque é uma representação criada pelos romanos, não é? Todo mundo que não era romano era visto como bárbaro, não é? Então você tem vários povos, na verdade, germânicos, povos do norte da Europa que vão entrando nas fronteiras do Império Romano e esse Império Romano ele vai se fragmentando, não é verdade? Bom, o que acontece, galera? Então, gradualmente, o lado ocidental vai caindo e no lado oriental você tem, né, o Império Romano que continua de pé, mas que vai mudar de nome, vai passar a ser chamado Império Bizantino, com a capital em Bizâncio ou Constantinopla, certo? Lá onde hoje é Istambul, tá? Então a gente vai falar hoje do lado ocidental, a gente vai falar hoje do lado do Império Romano que caiu, tá? Então, a Idade Média, gente, o que que é? É um período histórico, tá? Que vai do século V ao século XV, então são 10 séculos, 1000 anos, na verdade, que fica entre a queda do Império Romano do Ocidente, como a gente viu, e a queda do Império Romano do Oriente, ou seja, a queda do Império Bizantino. Então, o Império Romano do Ocidente cai no século V e o Império Bizantino cai no século XV, tá bom? O Império Romano do Oriente, tá? E por que esse nome? Idade Média. Bom, Idade do Meio, não é? Então, quem que deu esse nome, Idade do Meio? Bom, foram os modernos, as pessoas que vieram depois desse período histórico, na verdade. Então, todo período histórico tem um nome dado pelas pessoas que vêm depois, né? Então, o que acontece? Os homens da Idade Moderna sentiam que esse período histórico era uma espécie de atraso em relação ao avanço do conhecimento do período dos antigos, não é? Da filosofia grega, da filosofia romana, da política, da democracia, do avanço da filosofia, não é? E entendiam que a Idade Média era esse período do meio que ficava separando, não é? Os modernos dos antigos, né? Por que eles sentiam isso? Porque a Idade Média supostamente seria um período de dominação hegemônica, ideológica da Igreja Católica, não é? Um período dominado pela religião em que não teria se produzido conhecimento nenhum, em que você tem um atraso em relação ao comércio, em relação à ciência, que hoje, tá? A gente sabe que é uma visão equivocada, tá? É uma visão equivocada em relação a esse período, tá? Que foi um período que tiveram avanços, é um período que, enfim, tá? Ele apesar de ter uma dominação da Igreja Católica, de fato, tá? Houveram certos avanços, a própria universidade que a gente tem hoje foi criada nesse período, como a gente vai ver, tá bom? Então, queridos, vamos lá. A Idade Média, tá? Ela é dividida em duas fases: alta e baixa Idade Média, tá? Alta Idade Média, o começo da Idade Média. Baixa Idade Média é o final da Idade Média, tá? Então, alta Idade Média, gente, o que a gente vai ver? O processo de formação do feudalismo, tá? Baixa Idade Média, o que a gente vai ver? O processo de formação, de transformação do feudalismo, né, em capitalismo, tá? Então, alta Idade Média, começo da Idade Média, processo de formação do feudalismo, século V ao século X. Alta Idade Média é o processo de formação do capitalismo, século V ao século XV, tá? Então, final da Idade Média, abaixo da Idade Média. É igual ao Império Romano, né? Alto Império Romano, início do Império Romano. Baixo Império Romano, final do Império Romano, tá? Então, galera,
algumas características importantes para a gente poder começar a entender a Idade Média. Ó, a Idade Média vai acontecer, a Idade Média que a gente está vendo, né, vai acontecer na Europa Ocidental, tá? Então, as invasões bárbaras ali, né, sempre cuidado, não botei entre aspas ali, mas entendam que está entre aspas, tá? E o que você vai ter? Na Idade Média, um período de fusão, não é? De mistura, de sincretismo. Essa palavra é muito importante, tá, gente? Sincretismo. O sincretismo é essa mistura cultural, não é? Entre os latinos, né? Entre os romanos e os povos germânicos, tá? Então vamos lá. O que você vai ter na Idade Média de heranças romanas, tá? Bom, você vai ter a língua, tá? O latim, que era falado pelos romanos, a religião, o catolicismo, e as relações de colonato, não é? O colonato que é o que vocês viram ali no final da Idade Média, né? Que foi oficializado pelo Constantino e que era foi o processo em que os plebeus se tornaram servos, né? Os plebeus foram para o campo, tá? Então, o que acontece, gente? O latim, tá? Enquanto a língua mesmo falada pelos romanos, ele foi mais usado pela Igreja Católica, tranquilo? Enquanto nas vilas, nas cidades, falava-se uma mistura do latim com as línguas germânicas, né? Então, o latim com a língua germânica, com uma língua germânica específica, por exemplo, os visigodos, formou o espanhol, né? Do espanhol surge o português, da língua, da mistura, né, do latim com a língua dos ostrogodos vai surgir, por exemplo, o italiano, tá? Então, só para vocês terem uma ideia dessa mistura. Heranças bárbaras, bárbaros, mais uma vez, entendam sempre entre aspas. A fragmentação política, ou seja, botei embaixo ali, ó, a ausência de Estado. Não existe um governo centralizado como era no Império Romano, tá? Você vai ter líderes bárbaros, líderes tribais que vão estar governando aquela região, uma determinada região, como a gente vai ver, tá? Uma sociedade com base numa agricultura de subsistência, então não é uma agricultura para o comércio, não é uma agricultura para exportação, tá? E a relação de comitatos, sucedania e vassalagem. Ou seja, comitatos, o que é, gente? É uma relação que havia entre os povos bárbaros, em que um líder ele pagava os serviços de outros guerreiros, tá? Com terras. Então, o que acontece? Um guerreiro líder cede terra para outro líder como uma forma de pagamento, tá? Essa relação de comitatus vai dar origem à relação de sucerania e vassalagem, que é uma relação de fidelidade que vai acontecer na Idade Média entre nobres, tá? Um nobre que vai doar terra para outro nobre como algum tipo de pagamento ou como uma relação de fidelidade mesmo, tá? Então percebe, gente, tem uma questão aqui que eu queria falar com vocês, que eu queria que vocês prestassem atenção, que é a diferença, isso vai aparecer muito em várias questões de vestibular, é a diferença entre a relação de servidão e a relação de sucessão vassalagem. Por quê? Porque essas duas relações, servidão e sucessão vassalagem, são relações de fidelidade, só que são relações diferentes, tá? Por quê? Porque a relação de servidão é uma relação de um servo com um nobre. Então, é uma relação entre duas classes diferentes. Um nobre vai ceder terra para uma pessoa que vai usar essa terra e pagar pelo uso da terra, tá? Então, isso é servidão, não é? E ao mesmo tempo o nobre tem que proteger essa pessoa. Agora, a relação de sucessão e vassalagem é uma relação entre dois nobres. Um nobre vai ceder terra para outro nobre, que vai se tornar seu vassalo, tá? Então, o que um vassalo faz para um sucerano? O vassalo, ele tem que jurar fidelidade ao sucerano. O vassalo, ele tem que quando o sucerano for lutar alguma guerra, ele tem que ir nessa guerra, tá? Quando o seu sucerano for preso, ele tem que libertar esse sucerano como forma de provar a sua fidelidade. Tranquilo? Isso é muito importante nas relações da Idade Média, tá?
E aqui, gente, um mapa, então, que vai mostrar para vocês como que ficou essa Europa medieval. Então, percebe, na Europa Ocidental, você tem vários povos. Eu vou passar o mouse em cima aqui, ó. Lá na região norte da Europa, ou melhor, na região ali da Grã-Bretanha, você tem os anglo-saxões, não é? Você tem os francos aqui na região da Gália, tá? Que posteriormente vai ser a França. Você vai ter os visigodos aqui, ó, na região da Espanha e Portugal, tá? Tu vai ter aqui, ó, os ostrogodos nessa região da Itália, tá bom? E o Império Romano do Oriente, que como é que ele se chama? Império Bizantino, tá bom? Capital, Constantinopla ou Bizâncio. Tranquilo? Bom, gente, a gente vai falar hoje especialmente, tá, desse reino aqui, que é o Reino Franco, tá? Por que a gente vai falar desse povo, na verdade, do reino formado por esse povo aqui, que é o povo franco? Por que a gente vai falar desse povo aqui, certo? E não vamos falar dos outros, dos ostrogodos, dos burgúndios, dos alamanos, dos saxões, dos visigodos? Porque os francos, tá, vão ser responsáveis, os grandes responsáveis pela formação do feudalismo, tá? Então, quando a gente fala em feudalismo, a gente tem sempre que lembrar do Reino Franco, beleza? Então, o que acontece, gente? Vamos lá. Bom, só um pouquinho. Então é o seguinte, tem que ter Ó, então, o Reino Franco, ele vai ser governado por duas dinastias, tá? Por duas famílias, ok? Dinastia, família. Uma família é a família chamada dos Merovingios, a família do Meroveu, tá? A outra família é a família dos Carolíngios, ou seja, do Carolus, né? Do Carlos em latim, tá? Então, a primeira família a governar o reino dos francos é a família do Meroveu, família merovingia, e a segunda família a governar o reino dos francos é a família de Carlos, carolíngia. Tá? Então, duas dinastias, merovingia e carolíngia, primeiro a merovingia, depois a carolíngia. Ó, na família dos merovingios, o que é legal que tu saiba? Que no ano de 479, então percebe, 4 anos depois do Império Romano cair, você tem a conquista da Gália, que é aquela região que eu vou passar aqui o mousezinho em cima, ó, essa região aqui da Gália, onde está o Reino Franco, não é? Foi conquistada em 479 pelo Meroveu, tá? Pelo um líder tribal franco que vai conquistar aquela região e vai fundar um reino ali, tá? E aí o que acontece, gente? O seu sucessor, o sucessor do Meroveu, era o Clovis I, tá bom? Ali. O Clovis I, ele acaba resolvendo um problema que o Meroveu tinha, tá? Qual era o problema que o Meroveu tinha? O Meroveu, como vocês sabem, ele é franco, não é? Ele é pagão, ele não é cristão, ele não é católico, ele não é romano. Então ele não conseguia governar aquela região da Gália que existiam romanos ali, não é? Esses romanos não aceitavam o seu domínio sobre a Gália. Então o que acontece? Ele, o Clóvis I, descendente do Meroveu, neto do Meroveu, vai fazer o quê, gente? Muito esperto, vai fazer uma aliança com a Igreja Católica Apostólica Romana, uma aliança com o Papa. Lá na cidade de Paris, não é? Paris já existia, tá? Era a capital da Gália. Ele vai ser batizado, tá? Pelo Papa. Ele vai aceitar se converter ao cristianismo, beleza? Em troca, não é? De receber a legitimidade do Papa, em troca do Papa falar para os romanos que ele era o líder legítimo, que ele era o rei legítimo enviado por Deus para governar aquela região, tá? Então, o que acontece, gente? Então, tá ali embaixo, ó, aliança com a Igreja Católica, feita por Clovis, não é? Com o objetivo de quê? Expandir seu domínio sobre os católicos da Gália, com o apoio da Igreja Católica. E qual que era o interesse da Igreja também em estar batizando Clovis, não é? O apoio político, militar e econômico dos francos, tá? Que foi fundamental para a própria sobrevivência da Igreja, uma vez que lá no Império Romano do Oriente, tu tens um império em pé,
não é? E já na parte ocidental, não, que tem vários povos pagãos que estão ameaçando a Igreja Católica, tá bom? Então, Clovis I vai ser importante por isso. Então, a dinastia Merovingia, a dinastia do Meroveu, não é? O próprio Clovis I faz parte dessa dinastia. Deixa eu botar eu aqui para baixo, tá? E aí, o que tu tem, gente? Tu tem a seguinte questão: a dinastia Merovingia, né? Ela tinha uma característica política muito importante, que é a fragmentação política. Então, assim, os nobres recebiam terras e não havia uma liderança. O rei, ele não comandava todas essas terras, tá? Quem, na verdade, administrava essas terras era um funcionário chamado de majordomos, ou chamado, né, de prefeito do palácio, tá? Que tá ali em cima, ó. Ele é um representante dos nobres, tá? No Palácio Real. Ele tem uma comunicação com todos os nobres e ele vai representar esses nobres para o rei, não é? Então, na verdade, esse majordomos, ele muitas vezes aparecia muito mais e tinha muito mais poder que o próprio rei, tá? Por isso que esses reis da dinastia Merovingia são chamados de reis indolentes, não é? O que é um indolente? O indolente é um preguiçoso, tá? Então eram reis preguiçosos. Assim, a grande simbologia desses nobres é aqueles nobres gordinhos que ficam sentados, né, numa cadeira de palácio, assim, e, enfim, comendo coxinha e o dia inteiro, né, sem governar, tá? Então, os reis indolentes, nome dado aos reis merovingios devido à sua incapacidade de governar. Quem governava para eles? O majordomo, o mordomo, certo? E ainda no século VII, a função, né, desse majordomo vai ser fortalecida, tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, gente. A gente vai ter, tá, um majordomos, que é o Carlos Martel, que era assim chamado, né? Carlos Martelo. Ele era assim chamado porque ele era o majordomos e ele conteve uma invasão bárbara, desculpa, uma invasão árabe, tá? Islâmica vinda da Península Ibérica, certo? Para a França, tá? Vamos lembrar que a França fez com Clovis I uma aliança com a Igreja Católica e os islâmicos estão com um processo de expansão, não é? E eles vão invadir a França, tá? E o Carlos Martel, prefeito do palácio, vai liderar os nobres, tá? Contra os árabes na região de Poitiers, na França, tá? E ele vai vencer, beleza? E como ele vence, ele ganha muita moral, tá? A função de majordomos vai ter um poder muito grande, tá? Então, o que vai acontecer? O filho dele, tá? Era o Pepino o Breve, certo? E o filho dele vai ter vai acabar herdando um poder muito grande, tá? O Pepino o Breve. O que vai acontecer, gente? O Pepino o Breve, ele já herda o poder do majordomos com uma moral muito grande em relação aos nobres. Pepino o Breve vai fazer o quê? Com o apoio da Igreja Católica, vai derrubar aqueles reis que nada faziam. Então é o fim da dinastia dos Merovingios. Tranquilo? Então começa a família de quem? A família do pai do Pepino, não é? Que foi quem venceu a Batalha de Poitiers, é a dinastia, não é? Dos Carolíngios. Tranquilo? Queridos, na dinastia dos Carolíngios, tá? Você vai ter então essa grande união entre os nobres, tá? E o rei, beleza? Que era uma coisa que não existia na dinastia merovingia. Por quê? Porque os reis, eles tinham, né, essa intervenção do majordomo. Esse majordomo não vai mais existir. Então, é uma relação direta, não é, entre os nobres e o rei, tá? E aí o que vai acontecer? Tem toda uma aliança com a Igreja Católica também, em que algumas terras da Igreja
vão ser doadas a nobres, e os nobres pagando imposto para a igreja. Vai ser um modo de a igreja se fortalecer também. A gente já vai ver isso, tá? Então, o que vai acontecer, gente? Em 756, a Igreja Católica, o Papa, pediu para que o Pepino o Breve libertasse a Península Itálica, tá bom? Libertasse a Itália dos lombardos, que era um povo que estava ocupando e estava ameaçando Roma, estava ameaçando a Igreja Católica. E o Pepino Breve vai, com seu exército, invadir aquela região, não é? E vai ter uma vitória sobre os lombardos. Então vai ter ele vai basicamente proteger as terras da igreja dali onde está passando o mouse, tá? E o Pepino Breve vai doar essas terras que estavam sendo ocupadas pelos lombardos na Península Itálica para a igreja. Isso vai ser o chamado patrimônio de São Pedro, não é? O que a gente vai chamar de estados pontifícios, ou seja, são as terras de domínio da igreja e aonde a igreja vai ceder essas terras, não é? Olha só, vai ceder essas terras para nobres e a igreja vai se tornar o quê? Sucerana, não é? Então, tem nobres que vão defender a igreja porque receberam justamente terras da igreja, tá? Então, o que você está vendo, gente? O processo de fortalecimento político da igreja católica, não é? Então, o apoio, né, que você vai ter incondicional aí da igreja, tá? Para as futuras expansões territoriais dos francos, ou seja, a aliança desses grupos, né, da igreja e dos francos vai permanecer, tá? E aí, filho de Pepino, a gente tem o grande Carlos Magno, não é? Magno de grande, Carlos o Grande. Bom, quem foi esse cara, gente? Basicamente é o rei franco, tá? Da dinastia carolíngia, então neto, não é? De Carlos Martel, aquele que venceu a Batalha de Poitiers, que vai aumentar, tá? Que vai expandir o território franco para toda a Europa, não é? Expandir o Império Franco significava o quê? Expandir o Império Franco significava expandir o próprio cristianismo, certo? Então, eu vou voltar uma mapinha aqui para vocês. Queria que vocês percebessem, né? Quanto mais verde, os primeiros territórios. E quanto mais verde claro, mais ele foi sendo expandido. Então, olha só como que o Carlos era um império, e conforme os reis, né, o Clovis I, depois o Carlos Magno, olha o quanto que o império vai se expandir, tá bom? Então, o império vai ficar muito grande, tá? E com ele a própria igreja, não é? A própria igreja, tá? O que acontece, gente? Como estava muito grande, o império, é como se ele tivesse reconstituindo o Império Romano, não é? Porque se você olhar no mapa, vou voltar lá, ó, é como se fosse quase que uma parte do Império Romano do Ocidente, não é? O que ele reconquistou. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser coroado, não é? Como o imperador do Império Romano do Ocidente, não é? Pelo Papa, tá? Papa Leão III. E ele passa a ter um poder sobre todos os católicos, não é? Sobre todos os cristãos ali que estão ocupando a Europa Ocidental, tá bom? Como o império está muito grande, o que era necessário fazer, gente? Dividir esse império para poder melhor governar, não é? Então, o que vai acontecer? O Carlos Magno vai dividir em condados, marcas e ducados, tá? Condados eram aqueles que governavam regiões onde estavam os bispos, então regiões estratégicas para a Igreja Católica, tá? Ducados eram líderes militares regionais, ou seja, líderes que governavam terras em locais estratégicos, e as marcas que eram terras de fronteira, tá? Então, se você for olhar no mapinha aqui novamente, ó, pode olhar lá, marca espanhola, não é? O que é isso? É um local de fronteira, tá bom? Bom, o que vai acontecer, gente? Além disso, ele vai criar um funcionário que é o missi dominici, que é o quê? Um emissário real, tá? É um emissário do próprio rei que vai ficar
rondando, né, as marcas, os condados, os ducados, para recolher os impostos, né? E ele vai, claro, por toda essa região, aplicar uma série de leis, que são as capitulares, não é? Que eram o quê, gente? As leis do Império, né, do Império Franco, que tem como base o próprio a própria religião católica, tá? Então você vai ver que a Igreja Católica acaba tendo um poder muito grande, né? E aí eu botei ali, né, que é o domínio da Igreja sobre a produção cultural, ou seja, os livros, né, o que vai ser escrito de livros, de leis, tá? Tudo isso vai ser dominado pela Igreja Católica, tá? Inclusive, o Carlos Magno vai criar as primeiras universidades no seu território, e só podia ir para universidades quem era vinculado à Igreja, tá? O que se estudava nas universidades? Bom, estudava-se direito, tá? Estudava-se línguas e estudava-se teologia. Então, as primeiras universidades estão vinculadas à própria Igreja Católica, tá bom? E o que vai acontecer, gente? Ninguém dura para sempre, Carlos Magno morre, tá? O reino cai sobre o seu filho, Luís o Piedoso, tá? Luís o Piedoso, ele não consegue governar, tá? O império, então a igreja acaba assumindo o poder, tá? Mas aí é um momento de fragmentação entre os nobres. Por quê? Porque aquela figura centralizadora do Carlos Magno desaparece, tá? E é um momento em que você tem o quê? Várias invasões de vários povos que estão entrando ali nas fronteiras do império. Então, os vikings que estão vindo do norte, os sarracenos que estão vindo ali do sul, da região da Península Ibérica, e os magiares que estão vindo ali pela região da Alemanha, tá? Então você tem 3 invasões, justamente no momento em que o Carlos Magno morre e o Luís o Piedoso não é capaz de governar, a Igreja Católica acaba assumindo um poder grande no Império Franco e vai acabar com esse império sendo dividido entre os netos do Carlos Magno, que eram 3, tá? O império sendo dividido em 3, num tratado chamado Tratado de Verdun, tá? Só que esse império vai ser dividido em 3 e vai acabar, enfim, enfraquecendo ainda mais o império, né? Os filhos do Luís o Piedoso, né? Como dividiu em 3, vai acabar enfraquecendo, e com a invasão dos vikings, sarracenos e magiares, as pessoas vão fugir, né, do que restou das cidades, e aí é quando você tem, então, a fragmentação total do Império Franco e a formação da Europa feudal, a formação do feudalismo. Beleza? Então, o que foi a formação do feudalismo, gente? É o processo de fragmentação do Império Franco após a morte do Carlos Magno, e a divisão do Império em 3, com o Tratado de Verdun e as invasões. Tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado, pessoal, e a gente se vê aí na próxima aula. Valeu!